Olá, meus irmãos, estamos falando sobre curiosidades bíblicas. Agora aqui vamos falar sobre alguns fatos bíblicos que podem acontecer paralelamente. Fatos proféticos, em que pode acontecer duas coisas ao mesmo tempo, se cumprindo assim de duas formas a profecia bíblica. Vou explicar melhor. Por exemplo, a construção do terceiro templo. Muitos dizem que há uma necessidade de reconstrução de um terceiro templo. Mas nós temos entendimento que Jesus falou do terceiro templo, não como um templo feito com pedras, feito por mãos humanas, mas o corpo humano, feito por Deus. Então, este seria o terceiro templo que Jesus estaria se referindo. Porém, é possível que também o terceiro templo, feito por mãos humanas, seja erguido em Israel. Então estará se cumprindo a palavra de Deus, que está com foco no terceiro templo, que é o nosso corpo, mas também pode estar se levantando um terceiro templo para engano das nações, feitos por mãos humanas. Então, este é um exemplo de coisas que podem ser paralelas. Outra delas é as duas testemunhas. Duas testemunhas podem vir duas pessoas lá em Jerusalém pregando a palavra, dois homens de Deus que Deus possa separar, mas também a profecia pode estar diretamente falando sobre o povo de Deus, judeus e gentios que estarão no corpo de Cristo pregando a palavra nos últimos dias. Então, a profecia pode estar ali fazendo essas duas óticas. Outra curiosidade é sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, que ela pode ser uma cidade literal que pode estar descendo do céu, mas também pode ser que o texto esteja se referindo mais diretamente a nós como igreja, nós sermos a Cidade Santa, porque quando João vai ser levado pelo anjo para receber as revelações, e o anjo diz: vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Quando o anjo abre para João ver, ele vê em alto monte a Cidade Santa. E nós somos considerados pela palavra do Senhor como a esposa do Cordeiro. A igreja é a esposa do Cordeiro. Então, João viu diretamente uma cidade, mas simbolicamente aponta para a igreja. Mas há alguns que pensam que a Cidade Santa possa descer fisicamente. Se assim for, mais uma coisa que pode estar se cumprindo paralelamente. Outra é sobre o escurecimento do sol, lua e estrelas caindo sobre a terra. Quando nós vemos na história de José, que ele tem lá o seu sonho com o sol, a lua e 11 estrelas se baixando perante ele, ali Jacó entendeu que ele, como pai de José, seria o sol, a mãe de José a lua e os 11 irmãos de José as 11 estrelas. E isso se cumpriu lá no Egito, quando José estava governador, eles tiveram que prestar reverência a José, se dobrando perante ele. Mas no fim dos tempos, a Bíblia vai dizer que o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Apocalipse 12 vai dizer que as estrelas serão lançadas por terra. E Daniel 8 vai dizer que o chifre pequeno lançará as estrelas por terra e as pisará, derrotará o povo santo. Então, fazemos aqui um paralelo que estrelas está apontando para o povo de Deus. A lua apontando para a igreja, bem como o sol, que é Jesus Cristo, a verdade, que vai estar sendo escurecida no fim dos tempos. Então, pode ser que os elementos celestiais, sol, lua e estrelas, realmente possam acontecer esses fenômenos naturais, nesses elementos no céu, mas também pode estar simbolizando ao povo de Deus na grande perseguição, na grande tribulação, que vai estar apagando. Nós que somos a luz do mundo, estaremos sendo apagados no fim dos tempos, na grande perseguição feita pelo
anticristo. Uma outra curiosidade é sobre a queda de Satanás. Ele já caiu moralmente diante de Deus. Ele já se transformou numa serpente, né? E também aponta porque ele cairá em definitivo no futuro. Hoje, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele ainda nos acusa, né? O anjo vai dizer para João que naquele fim do tempo é que ele cairá em definitivo, aquele que acusa os nossos irmãos. Ou seja, hoje ainda somos tentados, se cairmos, ele vai lá e nos acusa perante o Senhor, para na verdade estar ali entristecendo o coração do Senhor. E no fim dos tempos, ele será expulso em definitivo, e cairá para a terra, para o tempo da grande tribulação, e depois será jogado para o abismo, e 1000 anos depois para o lago de fogo. Então ele já caiu moralmente lá no passado, mas cairá em definitivo ainda no futuro, no tempo em que ele possuirá o anticristo. Outra curiosidade é sobre Israel. Israel é um país lá no Oriente Médio, geograficamente posicionado naquela área, mas também, biblicamente, nós, como igreja, é chamada de Israel de Deus, porque inclui ali judeus e gentios na noiva do Cordeiro. Então, às vezes, a palavra está simbolizando Israel como um povo étnico, mas às vezes está simbolizando Israel como o povo que Deus separou para ser o Israel verdadeiro. Quando Jesus fala sobre Natanael, ele diz que este é um verdadeiro israelita. Por quê? Porque Natanael não tinha dolo nas suas palavras. Então, este é o padrão de Israel que Deus gostaria que todos fossem. O apóstolo Paulo vai dizer: nem todos que são de Israel são israelitas. Por quê? Porque o israelita verdadeiro é aquele que Deus está considerando porque tem atitudes verdadeiras. É como se fosse um verdadeiro cristão. É esse o sentido que Deus está dando para o verdadeiro Israel. É realmente um Israel de Deus, aquele que o é pela fé que Abraão teve, e não pelo sangue, pela carne de Abraão, não por ser descendência dele. Então, existe também paralelo essas duas situações: Israel lá como nação e o Israel como povo de Deus, no modo geral, que inclui judeus que aceitarem a Cristo. Outra curiosidade é sobre Jerusalém cercada. Ela simboliza tanto a Jerusalém lá em Israel, no Oriente Médio, quanto a Jerusalém, povo de Deus, que será perseguido no final dos tempos. Devemos sempre estar olhando o entorno, o contexto da palavra, para entendermos de que Jerusalém está falando em tal texto, ou se também é algo que está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Israel será cercada, Jerusalém será cercada, e ao mesmo tempo a igreja estará também sendo perseguida. Então, esse é um dos textos que eu costumo brincar em dizer que Deus salva 2 coelhos com uma cenoura só. O ditado popular é: mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Mas para não pegar tão forte, eu falo que salva 2 coelhos com uma cenoura só. O que é isso? Deus provoca situações que atingem 2 objetivos com aquela mesma situação. Um exemplo, para a gente terminar esse vídeo aqui, é a pandemia. Para com o mundo, serviu para dizer para eles que Deus tem o controle de todas as coisas. A hora que ele quiser parar o mundo, ele para. E para a sua casa, a casa do Senhor, serviu para fazer praticamente ali uma peneira. Infelizmente, muitos não voltaram à caminhada, né? Porque simplesmente não puderam ir na casa do Senhor por algum pouco tempo, acabaram ficando pelo caminho. Então, praticamente foi ali uma peneira que Deus passou no seu povo, para que o próprio povo soubesse em si mesmo se estava ou não firme em Deus. Porque aqueles que ficaram pelo caminho e não puderam mais continuar só porque simplesmente não puderam ir à igreja cultuar, infelizmente puderam conhecer que eles não estavam firmes no Senhor. Então, essas foram as nossas curiosidades. Espero que você tenha gostado.
A paz a todos.